Irmãos queridos, a nossa mensagem está hoje em Mateus 25. Quero saudar a todos os irmãos da igreja onde eu congrego, a Igreja Reformista, e todos os queridos amigos que em vários lugares têm ouvido essa palavra, especialmente aqui em Fortaleza, aqui no interior do estado, em Frecheirinha, Ceará, no Recife, em Santarém, Pará, e aos irmãos queridos que conhecemos recentemente em São Carlos. Um abraço e uma saudação a todos. Vamos ler esta mensagem e pedir ao Espírito Santo que nos use para a alta glória do Pai. Amém. Mateus 25. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, dormitaram todas, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, correi ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que falte a nós e falte também para vós. Ide aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre para nós. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Senhor, abençoa essa palavra, Senhor, com a direção do Teu Espírito Santo, segundo a necessidade de cada pessoa que estiver diante desta mensagem, Senhor. No tempo de agora, Senhor, em que ela está sendo gravada, no tempo do porvir, Senhor, e em todo o tempo em que Tu quiseres usar essa palavra para a Tua glória, Senhor, e para a salvação dos Teus filhos, para que os eleitos, ó Deus, se desprendam da vida que vivem e alcancem a vida que tens separado para eles, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de pregar para os irmãos. Nós estamos dentro desse tempo de pandemia, já há algumas semanas retidos, sem poder ter um encontro na nossa igreja, o que tem acontecido com todas as igrejas neste país. E eu queria falar sobre um plano de vida para a sua vida e como será a sua vida de agora em diante. E isso tem a ver com essa prudência, esse preparo que está descrito nessa passagem. Eu queria falar brevemente sobre essa passagem, a passagem em si, porque aqui cada noivo representa cada alma humana, cada pessoa, né? Essa figura que Jesus usou de um casamento, aqui ele está falando não de um casamento como nós conhecemos aqui no Ocidente, mas como era naquele tempo, né? Um casamento com muitas noivas, né? Porque lá era permitido assim, né? Mas ele está se referindo à nossa alma, a sua alma, a minha alma, e o encontro dessa alma com o Senhor. Essa vida com Ele que começa agora e que alcançará a sua plenitude na vida eterna. E essa espera, porque ele fala de uma espera, é porque ainda virá esse tempo da plenitude. Quando ele virá? Esse tempo virá de duas formas: ou você indo ao encontro do Senhor, quando você morrer, ou Ele vindo ao seu encontro, caso Ele resolva vir, e está dito que Ele pode vir a qualquer hora, né? Então, durante essa espera, o Senhor divide a humanidade em dois grupos. Um grupo de pessoas prudentes e um grupo de pessoas insensatas. Então, você pode se inscrever nessas duas fileiras, a da prudência, a da insensatez.
Então você, como sempre, o Senhor nos propõe dois caminhos, como está escrito no Antigo Testamento: eis que põe diante de ti dois caminhos, o bem e o mal. Escolhe, pois, né? Então, há aqueles que confiam na sua própria opinião, no seu próprio relógio, e vão vivendo a vida sem disciplina espiritual alguma, sem reserva espiritual alguma. Igual um carro que anda sempre com menos de um quarto do tanque, né? Ou seja, não pode fazer uma viagem mais comprida, né? Não pode atender a uma emergência porque não tem combustível, né? Então, a pergunta é: o Senhor, como Ele te encontrará? Ele te encontrará preparado ou correndo para se preparar? Isso fará muita diferença. Porque nesta passagem aqui, em que o noivo chega, e já tinha demorado um pouco, né? As prudentes tinham ainda como manter a lâmpada acesa, né? Essa lâmpada acesa, eu creio que é uma imagem muito bonita da alma atenta, da alma temente a Deus. Essa é a lâmpada acesa, uma alma flamejante, uma alma que teme o Senhor. A lâmpada apagada é a alma sem temor a Deus, sem o Espírito. Essa não poderá se encontrar com o Senhor. Então, quem entrará para as bodas? Quem entrará para a intimidade do Senhor? Quem participará desse encontro com o coração de Deus? As almas flamejantes, as almas acesas, as almas que têm a reserva espiritual e não apagaram com o passar do tempo, né? Então, se o Senhor encontrar você apagado, você não entrará, você não participará. E é engraçado que nessa passagem, essas 5 almas imprudentes se aperrearam, né? E saíram atrás e até encontraram quem vendesse. Mas, para a surpresa delas, por mais que ela tenha encontrado algo, né, uma maneira de manter a lâmpada acesa, porém a porta já estava fechada. E o Senhor dá uma palavra muito dura para elas: não vos conheço, não vos conheço. E Jesus encerra essa passagem dizendo: vigiai, porque não sabeis nem a hora, nem o dia em que o Filho do Homem há de vir. Então, eu creio que essa mensagem do Evangelho, ela traz para nós uma advertência do Senhor e uma direção de vida, de que quando nos encontrarmos com Ele, fará toda a diferença se a nossa alma é uma alma flamejante ou se é uma alma apagada. Então, Ele dividiu a humanidade nesses 2 grupos. E as inscrições estão abertas: almas flamejantes, almas apagadas, almas prudentes, almas insensatas. E aí cabe a você orar a Deus para jamais ser encontrado apagado. A mensagem pastoral aqui, depois de a gente ter visto um pouco sobre esse evangelho caberiam muitas outras coisas, porque o evangelho tem uma interpretação infinita, mas eu digo para vocês que para mim, esse tempo que a gente está vivendo da pandemia, ele se resume numa prioridade. A pergunta é: quem será você depois desse período? Eu tenho uma prioridade que eu tenho tomado para mim. O nome dessa prioridade é reserva. Reserva em 2 sentidos, né? Reserva espiritual e, por incrível que pareça também, eu quero aconselhar uma reserva material, né? Eu vou já falar um pouco sobre isso. Se você pode, poupe, né? Vamos falar um pouco sobre isso no sentido espiritual e material. Primeiro, reserva é algo que está com você, não é algo que você ainda vai ter que correr atrás. Não faz sentido eu falar de reserva que está na mão de outro alguém. Então, a minha reserva espiritual tem que estar comigo, ao meu alcance, né? As virgens aí da passagem do Evangelho fizeram uma aposta perigosa. Elas apostaram que o que elas tinham ia dar,
Muita gente está apostando que com essa vida espiritual que está levando, quando o Senhor vier, ela vai estar ainda acesa. Pois é, tem que ter cuidado com essa aposta. Pode ser que seu investimento espiritual não garanta que no dia do encontro com o Senhor, sua alma esteja acesa. Eu estava conversando com minha mulher, com os meus filhos esses dias aqui no almoço, que uma vez eu estava assistindo televisão e mostrava lá como é que o pessoal matava tubarões lá nos mares da Oceania, né? Eles cozinham umas batatas grandes assim, tipo uma batata, que equivale a uma batata doce para nós, e jogam no mar. Aí o tubarão engole. E aquilo que parece ser um alimento, mas é uma batata quente, literalmente, quando chega no estômago e ele não tem como vomitar, ele acaba morrendo por ter dentro dele uma coisa fervente. Então, ou seja, se o tubarão engolir uma coisa em alta temperatura, ele morre. Então, eu disse aqui em casa, já falei muito isso na igreja, o maligno, ele não é bobo. Ele não consegue engolir uma pessoa em chamas, ou seja, uma pessoa fervorosa, um espírito fervoroso. Ele não tem interesse em engolir alguém que está pegando fogo, o fogo de Deus. Então, se você quiser jamais ser engolido pelo maligno, mantenha a sua alma acesa. Eu lhe garanto que ele não vai lhe engolir. E é fato que, sempre que o maligno quer devorar alguém, a primeira coisa que ele faz é esfriar. Esfriar espiritualmente, afastar da palavra, afastar da igreja, da convivência com os irmãos santos, e aí a pessoa vai se esfriando e vira pasto para o maligno. Então, estejamos atentos. Qualquer um pode sofrer isso, mas qualquer um também pode decidir se aproximar de Deus com fervor. Então, essa reserva espiritual, este fervor, essa lâmpada acesa, é uma grande meta para agora e para esse momento que virá depois desse isolamento social que a gente está vivendo, essa grande novidade, em que não temos cultos, encontros, e que as coisas estão fechadas para nós, né? Então, algumas dicas para você efetivar a sua reserva espiritual. Quero depois falar um pouco sobre a reserva material. Primeiro é o ciúme do tempo. Não gaste tempo com coisas desnecessárias. O tempo é a moeda mais cara. É um recurso, meu pai me dizia isso. O tempo é um recurso não renovável. Ele não se renova. O dia que se gastou não pode ser recuperado. Um dia desse eu fiz uma pergunta para algumas pessoas que era assim: o que é que a gente passa a vida vendendo e quando quer comprar não tem quem queira nos vender ou não tem quem possa nos vender? A resposta é o tempo, que a gente vai vendendo através dos trabalhos que a gente presta no mundo, né? E no final da vida você não tem quem lhe venda um dia sequer. Então o tempo é uma moeda preciosa. Se há algo que tem que ser poupado é o tempo, né? Não jogar tempo com coisas desnecessárias. Colossenses 4:5: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Remindo é libertando o tempo, ou seja, tirando o tempo da ocupação inútil, da coisa desnecessária. Eu digo a vocês que estão me ouvindo, me acompanhando, com muita sinceridade: quando eu vou ouvir pregações no YouTube, eu separo esse costume para fazer lá na cozinha de casa, aqui de casa, lavando louça, ou então em algum tanque, lavando roupa, varrendo a casa, fazendo algo paralelo para ir ganhando tempo. Então você que me ouve aí, faz até um grande favor e não perder tempo dedicando só a me ouvir. Faça outra coisa acompanhando, né, para você ter prudência do tempo. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o que você mais precisa não é essa gula espiritual. Porque estamos vivendo o tempo das pregações ao vivo, né, chamadas lives, né, muitas transmissões na internet, gerando aí uma gula espiritual. Mas a pergunta é: você tem separado um tempo pessoal com Deus?
lendo a palavra, meditando a palavra, se apresentando ao Senhor de joelhos, eis-me aqui, pedindo direção a Deus. Esse sim é o tempo mais importante. Você pode passar um dia inteiro ouvindo pregações na internet, mas não terá o valor de 5 minutos de oração pessoal diante de Deus. O que nos promove é o nosso encontro pessoal com Deus, reservado, como está escrito na oração antes de Cristo falar sobre a oração. Ele diz: vai para o teu quarto, fecha a porta e lá em segredo ora ao teu Pai. Né? Então, o ciúme do tempo é importante. Outra coisa importante é o contentamento. Né? Inclusive, esse excesso de informações espirituais é para nós uma falta de contentamento. Quando você quer demais e busca muito, também isso não é interessante. Se a coisa principal não aconteceu, que é o seu encontro pessoal com Deus. Então, essa é a nossa única necessidade, né? Eu anotei aqui para dizer para vocês. A nossa única necessidade real é a leitura diária da palavra e oração. Né? E outra necessidade que nasce dessa é a atenção devida às pessoas que Deus nos deu. É muito importante. Tem gente que passa o dia consigo mesmo diante de um celular e esquece um pouco das pessoas. Não telefona, não manda um abraço, uma mensagem pessoal, só manda mensagens copiadas, não digita uma coisinha pessoal, mesmo que seja de 2 linhas. Eu prefiro ler 2 linhas que a pessoa escreveu para mim do que ver fotos e mensagens que ela passou para todo mundo. Por quê? Porque Deus nos criou para relacionamentos pessoais, coração para coração. Não existe lista de transmissão para os corações. Cada coração é um. Então é claro que a gente pode fazer uma lista de transmissão e mandar muitas coisas, mas aqui e acolá é importante você se dirigir ao coração daquela pessoa. Você e aquela pessoa, sua mãe, seus irmãos da igreja. Então, essa é a nossa missão espiritual, no sentido de promover uma reserva, que é o encontro pessoal com Deus, o conhecimento da palavra. Por quê? O Salmo, me lembro aqui do Salmo 25:14, ele diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem e lhes fará saber a sua aliança. Em outras palavras, tem outra tradução que diz assim: o Senhor é amigo daqueles que o temem. Você já vendo o temor do Senhor, conquista-se a amizade do Senhor. O Senhor não diz que seria amigo das pessoas que teriam excesso de informações, excesso de conhecimento. Não, o Senhor é amigo dos que o temem, dos que estão na sua intimidade, que buscam sua intimidade. E Ele nos dará a conhecer a sua aliança, ou seja, os termos da aliança, aquilo que faz com que estejamos em aliança com Ele, as coisas que devemos observar e seguir para permanecermos na aliança, que se resume isso em uma palavra só, que é a fidelidade. Quando a gente se casa, se diz assim: prometo ser fiel na alegria, na doença, na dor, na pobreza, na riqueza. Ou seja, a única promessa matrimonial é a fidelidade. Então, a intimidade com Deus nasce dessa fidelidade a Deus, desse encontro com Deus, procurá-lo, conhecê-lo. Às vezes estamos nos encontrando demais com as pessoas, pouco com Deus. Bem, eu creio que a reserva material é uma meta minha, quero que seja uma meta para você também, de nós, através do contentamento, gastarmos menos, poupando. A palavra de Deus fala de uma vida frugal, ou seja, de uma vida simples, uma vida em que nós usamos com critério os nossos recursos, de modo a ter algo que sobre para ajudar os outros ou para ajudar nós mesmos em tempos mais difíceis. De modo que essa palavra reserva surge aqui como uma prioridade para todos nós. A reserva espiritual,
a reserva material. Essa pandemia pegou muita gente, como se diz aí, de calças curtas, sem ter reserva alguma. Eu sei que muitas pessoas não têm como fazer, mas cada um examine a si mesmo, porque eu creio também que com essa mídia de promoção do consumo, eu me lembro alguns anos atrás, eu estava dando aula aqui em Iguatu, no interior do Ceará, isso já faz uns 10 anos, estava dando aulas em Iguatu, eu vi umas professoras da rede estadual comprando calça jeans de R$ 1.500. Agora me pergunte como é que cabe R$ 1.500 numa calça jeans que eu não sei, né? Ou pessoas que compram blusas simples, né? Uma camiseta, R$ 150, R$ 200. Então, cada um examine a si mesmo nas suas despesas e vê se dá para a gente ir salvando recursos para não sermos encontrados com as lâmpadas sem o azeite, né? Isso para a vida espiritual, para a vida material. Coloque essa palavra na sua vida. Reserva. Reserva. Amém? Será para mim uma grande meta fazer esses dois tipos de reservas. Muito bem, eu creio que uma mensagem final. Eu estava lendo aqui Gênesis 2,19, quero partilhar com vocês. Ele diz: havendo o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como ele lhes chamaria. E todo nome que Adão deu a cada alma vivente, isso foi o seu nome. Resumindo, Deus criou os animais e não deu um nome para os animais. Chamou Adão e disse: dê aí o nome para cada um, e o nome que você der está dado. E os nomes que realmente Adão deu passaram a ser o nome daqueles animais. Então, esse tempo que você está vivendo, Deus lhe dá esse poder de dar um nome para cada tempo que você vive. Então, esse tempo desta pandemia, você pode dar o nome que quiser. Vou dar sugestões. Você pode chamar esse tempo de retiro espiritual de crescimento da amizade para com Deus. Então, pode ser um bom nome para esse tempo. Outro nome: revisão de vida para o início de uma nova etapa segundo a vontade de Deus. Outro nome para esse tempo: aprofundamento do conhecimento das Escrituras. Outro nome: organizar-se para progredir. Outro nome: descanso da alma para uma nova empreitada. Eu não sei, você vai dar um nome, eu estou querendo dar um nome também para esse tempo. O que importa é que, esses dias eu estava ouvindo o Salmo 56:9, e ele mostra que a amizade com Deus, essa certeza de que você está com Deus, é uma ferramenta indispensável na sua vida. Quando diz assim, quando eu a te clamar, retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, ou seja, isto eu sei, porque Deus está comigo. Ou seja, a certeza de que os inimigos irão retroceder vem dessa certeza que Deus está comigo, de que eu e Ele temos aliança. Ou seja, a aliança com Deus tem prioridade absoluta na sua vida. Essa aliança não nasce de horas e horas ouvindo pregações na internet. Essa aliança nasce da intimidade no quarto de oração, o famoso quarto de guerra, né? Você lá diante de Deus. A gente pensa que é fácil, né? Quantas pessoas têm dificuldade de entregar a alma a Deus por um minuto que seja? Preferem assistir 3 horas de lives e de mensagens, mas não separam um tempinho para o Senhor. Então, pode vir a hora em que o Senhor não te conheça. Eu quero encerrar dizendo uma coisa que eu já disse aqui nas primeiras pregações que fizemos nesse tempo do isolamento, que uma onça, por ficar presa numa jaula, não quer dizer que depois de 2 meses presa ela deixa de ser onça e passa a ser um gato angorá, não. Entendeu? Ela vai continuar sendo onça
se não houver um milagre mudando a natureza dela de onça, né? Estava me lembrando aqui do nosso livrinho, há muitos anos atrás, acho que uns 25 anos, não sei, faz muito tempo, eu escrevi um livrinho chamado Humor Pastoral, né? Participava da comunidade Maranatá naquele tempo, e tem aqui uma história engraçada, vou ler para vocês. O caçador era um homem que jamais deu atenção a Deus e não acreditava nele. Certo dia, porém, este caçador viu-se em desespero, pois ao tentar atirar contra uma onça, sua espingarda não funcionou. Sem saber o que fazer e vendo a fera aproximar-se, ajoelhou-se pela primeira vez na vida e disse: Senhor, nunca te busquei, mas estou te buscando agora. Te peço, ó Senhor, dai a essa onça um espírito cristão. E o milagre aconteceu. Naquele mesmo instante, a onça ajoelhou-se e em oração olhou para os céus e disse: ó Senhor meu Deus, abençoa este alimento que recebo agora. Então, Deus foi mais amigo da onça do que amigo daquele homem indiferente que deixou para o momento final, para o aperreio final, a busca de Deus. Então, que não seja assim na sua vida, mas antes você possa dizer: quando eu a te clamar, meus inimigos retrocederão. E por que sei isto? Ora, porque Deus está comigo. Que o Senhor te livre de todo mal, agora nesse tempo difícil e nos tempos que não nos parecem difíceis, porque o Senhor é contigo, conforme a promessa. O sol não te molestará e nem a lua. Podemos entender o seguinte, que o sol são os tempos que você reconhece como tempos difíceis, e a lua são aqueles tempos velados que não parecem difíceis, mas você não pode dormitar. O Senhor te ajude a toda a igreja de Deus. Dirijo essa palavra à igreja do Senhor, espalhada em todo o mundo, em todos os tempos, até o fim. O Senhor abençoe o teu lar, você que ouve essa mensagem, possa por um milagre alcançar a tua casa e te dar segundo o desejo do teu coração e te ajudar. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Amém. Oremos. Senhor, obrigado por essa palavra, que ela possa ir aos confins do mundo, abençoando famílias, salvando almas, para a tua alta glória, para renome do teu alto nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.